seja o Senhor, poderosos profetas do Senhor. Então, povo abençoado, enquanto nós continuamos, nós podemos ver muito claramente que o Senhor estava falando, usando o exemplo de Ló, como que ele resgatou Ló de Sodoma e o juízo que consumiu aquelas duas cidades. E ele também diz no livro de Lucas 17:32 que lembre-se da mulher de Ló. Lembre-se da mulher de Ló. Então, há tanto que veio de lá, até mesmo antes de começarmos nesta noite, há tanto que vem daquele tremendo exemplo que o Senhor colocou diante desta geração. Você vê que o Senhor julga o pecado e é virtualmente inescapável. Ninguém pode escapar do pecado. Uma vez que a equipe do estúdio, que eles possam agora acompanhar a mensagem. Então, o Senhor está dizendo muito claramente aqui que Ele julga o pecado. Ele diz que a salvação pertence ao Senhor. A salvação, de fato, pertence a Ele. Então, nós temos que levar a salvação nos termos dEle. Nos termos dEle. E eu quero amarrar ao juízo do Senhor com o qual eu feri a terra. 5 milhões de pessoas desceram agora com o coronavírus. Quando eu adverti as nações, eu fui por toda a terra, desde a Nova Zelândia até a ponta da Finlândia, até da ponta de onde, até a Coreia do Sul, todos os lugares. Todos tiveram oportunidade de ouvir isto. Eles tiveram a oportunidade de ouvir que o Messias está vindo e que era realmente tempo de apartar-se do pecado e ser santo. Oh, isto é uma notícia tão refrescante para a igreja. A igreja que deveria estar em um momento de celebração na casa do Senhor. Como? Como é possível que neste tempo, quando está tanta podridão na igreja, e o que mais falta na igreja agora é a justiça e santidade, então alguém vem e diga, arrependam-se, prepare o momento. Então, outro momento, você percebe que eles são dois, com todas as maravilhas que o Senhor trouxe para testemunhar e testificar desta mensagem. Então, o Senhor está dizendo que Ele julga o pecado. E é por isso que o coronavírus veio. A profecia que eu dei em 1º de dezembro de 2015. Exatamente 4 anos antes do coronavírus vir. Por quê? Eu quero começar daqui antes de olharmos a perseguição desta hora. Por que o Senhor me fez trazer o coronavírus para vocês? Trazer o terremoto do Haiti para vocês? O terremoto do Chile para vocês? Os gafanhotos, a praga deles para vocês? A praga de ratos na Austrália, que vocês viram que aconteceu na Austrália? O terremoto em Melbourne, na Austrália? O terremoto em Peru, México, Chile, Nepal, Japão, Yushu, China, Taiwan, o enorme tsunami no Japão, e há um outro grande tsunami vindo, e há uma grande tempestade também vindo ao Caribe, e há um massivo terremoto vindo aos Estados Unidos. Por que Deus está trazendo o coronavírus para este juízo? Por que Ele fez descer este juízo? O Senhor está fazendo a última chamada. Deus está buscando, Ele veio com toda a força. Ele permitiu que tudo isso acontecesse, porque Ele veio com toda a força para alcançar as almas rebeldes. Ele veio procurar as almas rebeldes na igreja e também fora da igreja. Ele veio totalmente,
sem nenhuma reserva para alcançar as almas rebeldes. Ele está fazendo a última chamada. Ele está tentando levar os rebeldes para o céu o máximo possível, a maior quantidade deles possível, antes que atinja o juízo da grande tribulação. Deus veio com toda a força. É por isso que ele permitiu o coronavírus para acontecer, com toda a força, para alcançar os rebeldes. O máximo deles para tentar levá-los, empurrá-los para dentro do reino do céu. No livro de Ezequiel, capítulo 33, versículos 10 e 11, ele diz: Filho do homem, diga para os israelitas, é isto que vocês estão dizendo, que as nossas ofensas e pecados são peso sobre nós, e nós estamos desfalecendo por causa deles. Como então poderemos viver? Então, o versículo 11, Deus responde para eles. Esta é uma conversa impressionante entre o Senhor e o povo, onde eles perguntaram, e o Senhor então responde no versículo 11, diga-lhes, eu juro pela minha vida, declara o soberano Senhor Yahweh, que eu não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes, eu tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Então ele clama, voltem-se dos seus maus caminhos. Por que vocês morreriam, ó povo de Israel, ó casa de Israel? Então, por que o Senhor trouxe o coronavírus e este massivo juízo dos terremotos que estão indo por toda a terra executando os juízos de Deus? Os juízos que estão acontecendo em toda a face da terra contra as nações que não se arrependeram. Ele está dizendo que o Senhor está fazendo a última chamada ao coronavírus, é Deus permitindo que a minha profecia se cumpra para poder fazer uma última chamada, tentando alcançar os rebeldes no máximo de número que eles conseguirem para levá-los para o reino do céu. O maior número deles possível, antes de finalmente o arrebatamento acontecer e o dia do juízo do Senhor atinja a terra. Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18, versículo 23, ele diz o seguinte, ele diz, teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor. Pelo contrário, acaso não me agrada ao vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? O coronavírus é simplesmente Deus dizendo isso. O Deus Todo-Poderoso, fazendo a última chamada antes do arrebatamento. Ele está tentando conseguir e alcançar o maior número de almas rebeldes nos bordéis, nos bares, nas igrejas apóstatas, em nudez, em imoralidade, em corrupção, pornografia, no homossexualismo. O máximo de almas rebeldes que ele for possível para levar para o céu, antes que finalmente ele está fazendo o chamado final, antes de finalmente ele ferir a terra com a insuportável ira na tribulação. Então, é isso que ele está dizendo no livro de Ezequiel 18, versículo 23. E 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. É por isso que o Senhor me permite dar um passo diante de vocês e do céu, diante do conselho de Deus, e ferir a terra com o coronavírus. E o Senhor garantiu que acontecesse. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, ele diz, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Que todos cheguem ao arrependimento. É por isso
que o Senhor me enviou. É por isso que o Senhor enviou seus 2 profetas para a terra, para que ele possa alcançar o máximo dos rebeldes para levar para o céu. Ele não quer que as pessoas vão para o inferno. A não ser que você realmente determinou que você quer ir para o inferno, então você tem um coração iníquo, uma alma iníqua, então isso agora é para vocês, uma alma iníqua. Então é por isso que o Senhor permite o coronavírus. O temível coronavírus, povo abençoado. É por isso que o Senhor permitiu o coronavírus acontecer. Então, é uma coisa chocante, povo abençoado. Deus está procurando as almas que não se arrependeram. Deus está clamando por suas almas, usando todas as formas de chamar a sua atenção. Isso é impressionante. E ele veio e ele desorganizou a vida na terra, porque ele está fazendo um último chamado. Ele está alcançando os rebeldes nos bares, nos bordóis, nos covis da pornografia, no alcoolismo. Ele está alcançando-os. Deus não quer que eles vão para o inferno. Impressionante. Habacuque, o livro de Habacuque 2, versículo 3, ele diz: pois a revelação aguarda o momento certo e fala do tempo, fala do fim. E não é falsa. Embora demore, aguarde. Ela certamente virá e não tardará. Quão impressionante! Quão poderoso! Ele está dizendo que todas estas coisas vão se cumprir, mas o Senhor está demorando. Ele está demorando para que os rebeldes possam entrar, o máximo número deles entrar no céu. Então você vê a forma como o coronavírus desorganizou a vida na Terra. Você tem que te fazer sentar e pensar, espera um pouco, será que nós já estivemos desta forma? Será que isso não é a forma de Deus? Será que isso não é Deus querendo chamar a nossa atenção? Povo abençoado, muito sério. Por quê? Deus enviou o coronavírus porque Ele está dando advertência o tempo todo. A primeira vacina, a segunda vacina. Agora eles precisam que você precisa de uma vacina cavalar. Agora eles estão fechando para as nações africanas e agora já atingiu 15 nações globalmente. Por quê? Por que está piorando? O Deus Todo-Poderoso está fazendo a sua última chamada. Última chamada de Deus tentando trazer para dentro o máximo de número de rebeldes, de almas rebeldes, para entrar no céu o máximo possível. Antes, quando ele finalmente ferir a terra. Romanos 2:4, ele diz, ou você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus é que te leva ao arrependimento. Deus está lutando pelos rebeldes, pela igreja rebelde que recusa-se a responder. Então ele fere com o coronavírus. A igreja que está perdida no mundo, buscando sua própria agenda de pecado e a sua vida aqui na terra, eles jogaram arrependimento para fora da janela. Eles não se agradam. Eles não se agradam mais com a cruz. 1 Timóteo 2, 3 e 4. 1 Timóteo 2,
3 e 4, ele diz: isto é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Olha, quão lindo é o coração do Senhor. Ele quer que todas, ele quer que o diabo vá sozinho para o inferno com seus anjos. É por isso que ele traz o coronavírus. Isso é muito amor. Deus está dizendo para você que lá na frente é ruim. E se é tão horrível assim, as economias estão desmoronando, todos os lugares, as pessoas estão com máscaras cobrindo o nariz e boca. Isso não é normal, que você deveria cobrir sua boca. Entretanto, o nível de infecção continua escalando. Cada nação está envolvida. Os hospitais estão inundados, cheios. As pessoas ainda estão morrendo. O que é que Deus está dizendo do coronavírus antes de começarmos a mensagem desta noite? Vocês entendem, povo abençoado? Este é um tempo sério. O Senhor Deus Todo-Poderoso está falando com esta geração de uma forma muito chocante. E ele traz à tona este lockdown do coronavírus. E a Terra parece que não entendeu a razão pela qual o coronavírus veio. O fechamento das economias do aeroporto, dos aviões, das viagens e tudo. E as mortes. Então, levando as pessoas e enterrando-os em covas em massa. A Terra ainda parece que não entendeu. Então, o pouco alívio que dá, eles já correm para a nudez nas praias, nas discotecas, bebendo e dançando. Parece que eles não entenderam. E ele faz ter apenas um gostinho de quão insuportável será durante a grande tribulação. A tribulação. Por que o coronavírus? Por que o terremoto do Haiti, o terremoto do Chile? Nepal, México, o terremoto do México. Insuportável. Japão, Yushu, China, Filipinas. O Senhor está simplesmente dizendo, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ele quer que vocês corram para Ele. Ele quer que você olhe para o coronavírus e então corra para Ele, para que você possa aclamar o nome do Senhor e ser salvo no dia da sua tribulação. Esta geração não entendeu por que eu trouxe o coronavírus sobre eles. Era para fazer vocês correrem para Deus, para que vocês pudessem correr para Deus. O livro 50, Salmo 50, versículo 15, ele diz: clama-me no dia da angústia, e eu te libertarei, e você me glorificará. É por isso que ele trouxe o coronavírus e os terremotos pela minha palavra. O coronavírus. Para que você possa clamar ao Senhor e entender. Não, isso é muito grande, nós não podemos lidar com isso. As pessoas estão sendo derramados, enterrados, derramados. Não tinha mais nem lugar para enterrar. Ele está dizendo, clame a mim no dia da sua angústia. Você clamou ao Senhor? Essa geração não clamou ao Senhor. Eles não clamaram. Eles ainda não clamaram o nome do Senhor. Quão triste, quão trágico. Versículo 15 de Salmos 91, ele diz, ele me chamará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, o livrarei e o honrarei. Esta é a mensagem que o Senhor estava dando no coronavírus. E os terremotos que você vê, Chile, Haiti, Peru, México, Nepal, Japão, Yushu, China, todo lugar. Você está clamando ao Senhor? Esta geração clamou ao Senhor quando as coisas se tornaram tão ruins assim?
Você clamou ao Senhor? Eles não clamaram. Eles ainda não clamaram ao Senhor. Ele quer que eles voltem para Ele em um arrependimento global para se preparar para a vinda do Rei, o Messias. Eles recusaram a clamar ao Senhor. Ah, isso é impressionante. Atos 2:21, ele diz, e todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. É por isso que ele trouxe o coronavírus, para que o mundo inteiro possa clamar o nome do Senhor. Depois disso, povo abençoado, então nós vamos para a próxima sessão, a perseguição. Obrigado.